Olá, seja bem-vindos à disciplina de laudos, perícias e engenharia de segurança do trabalho. Meu nome é professor Gilberto e nesse momento estaremos falando sobre um pouquinho sobre as considerações gerais da elaboração de laudos e relatórios técnicos. Bom, inicialmente, vamos definir a diferença entre laudos e relatórios. Qual é a diferença? Vamos partir, a princípio, da definição do que vem a ser um laudo e o que vem a ser um relatório. Vamos lá então. Laudo, né, é o documento técnico elaborado por profissional habilitado, no qual são relatadas constatações, análises e conclusões de perícias, exames, vistorias e avaliações. E o relatório técnico? Trata-se de uma exposição de dados ou fatos dirigidos a alguém relativamente a uma questão ou um assunto, ou ao que convém fazer dos mesmos, certo? Costuma ser preparado e redigido a pedido de uma pessoa, de uma empresa ou de uma organização. Aqui cabe ressaltar alguns pontos importantes, não é? Da definição do laudo. Então, olha só, ele fala que é o documento técnico elaborado por profissional habilitado. Essa é a questão. Obrigatoriamente, o laudo tem que ser elaborado, né, por um profissional no registro, um profissional habilitado no registro do Conselho de Classe competente. No nosso caso aqui, é o CREA, certo? Para os arquitetos, um CAL. Essa é a grande diferença. Já o relatório técnico não necessariamente precisa ser elaborado por um profissional habilitado ou até mesmo capacitado. Ele é designado, ele é solicitado por alguma empresa, ou por alguma pessoa, e trata-se do quê, na verdade? Trata-se da questão simplesmente uma solicitação para uma vistoria, para uma análise, sem a compensação técnica, ou seja, sem a necessidade, efetiva de comprovação que aquele profissional que está fazendo, elaborando aquele relatório, se ele tem competência ou não. Já o laudo técnico, é um pouco diferente. No laudo técnico existe a obrigatoriedade do profissional habilitado, ou seja, a garantia de que ele é um expert, no assunto, que ele conhece o assunto, porque ele vai analisar, vistoriar e concluir tecnicamente. O relatório qualquer pessoa pode estar fazendo. Então, quando eu falo de embates jurídicos ou de peso entre uma documentação técnica e outra, o laudo, lógico, é o documento que garante aí uma segurança jurídica maior para todas as pessoas, certo? Bom, falando do laudo, aí eu preciso já ter algumas considerações, sobre as responsabilidades técnicas e atribuições técnicas. Tá? Então, se eu já sei que o laudo, obrigatoriamente eles têm que ser elaborado por um profissional habilitado, isso significa, que eu tenho que ter uma RT por trás disso, uma anotação de responsabilidade técnica. Aí vem os tipos de laudos. Então, quando eu falo na área de segurança do trabalho, eu tenho lá minhas atribuições técnicas do engenheiro de segurança do trabalho. Então, o engenheiro de segurança do trabalho ele está habilitado a exercer algumas atividades técnicas, dentre elas laudos relacionados, com o objetivo da vistoria. Mesmo assim, o engenheiro tem algumas limitações, o engenheiro de segurança do trabalho. Por quê? Ele está condicionado às suas atribuições. Então, vamos pegar um exemplo aqui típico de uma apreciação de risco de máquinas e equipamentos. Por exemplo, tá? Quem pode elaborar uma análise de risco? Então, se eu for lá na legislação, nas resoluções do CONFER, está lá descrito, claro,
né, bem claro, né, que quem pode elaborar análise de risco, o engenheiro de segurança do trabalho. Só que dentro desse documento, dentro dessa apreciação de risco, dessa análise de risco, o engenheiro conclui que existe a necessidade de adequação daquela máquina ou daquele ambiente que está sendo estudado. Aí a adequação dessa máquina passa por um projeto, por exemplo, por uma execução. Quem estará habilitado a executar esse projeto, aí vai depender do tipo de projeto e da atribuição de graduação do profissional. Uma forma bem prática, né? Foi identificado que existe a necessidade de colocar uma proteção mecânica naquela máquina. Então, o papel do engenheiro de segurança do trabalho foi avaliar aquela máquina do ponto de vista de segurança e informou que naquele ponto ali eu posso ter um acesso a uma parte móvel da máquina que pode gerar risco. Então, que existe a necessidade de uma complementação de segurança através de uma proteção mecânica. Quem vai elaborar esse projeto ou essa execução da proteção mecânica, aí é o engenheiro mecânico. É ele que tem essa atribuição. Agora, se eu sou engenheiro de segurança do trabalho e tenho a graduação em engenharia mecânica, tudo bem. Eu posso estar elaborando análise de risco e executando o projeto de adequação. Perfeito? E lógico, tudo isso atrelado às ARTs. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Verificar essa questão das atribuições técnicas. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de estar acessando, né, a legislação do CREA, é uma excelente oportunidade agora para conhecer exatamente essa legislação, conhecer as atribuições técnicas de todos os profissionais, né, ou pelo menos da sua área. Perfeito? Mais um outro exemplo simples, né? Vamos imaginar essa mesma máquina, né, que eu tenha dentro da minha vistoria, da minha análise de risco, eu verifiquei a necessidade de adequação mecânica e também da parte elétrica. Então, na mecânica, é o engenheiro mecânico que vai se responsabilizar por essa adequação. Já da parte elétrica, é o engenheiro eletricista, de acordo com as atribuições, né, que estão aí percorridas. Perfeito? Isso é um ponto um ponto de atenção, né, que a gente deve ficar sempre atrelado a ele, tá? Porque dentro do laudo, eu não posso assumir um compromisso de um laudo que eu não tenho atribuição profissional para isso. Tá? Bom, e quem pode emitir o laudo? Essa resposta já foi dada, né? O profissional habilitado, independente do seu conselho, seja no CAL, seja no CREA, mas obrigatoriamente tem que ser um profissional habilitado, respeitando as suas atribuições. Isso, pessoal, independente da área, independente na área de engenharia de segurança do trabalho, independente na área de engenharia civil, independente se é na área de engenharia mecânica, engenharia elétrica, cada profissional vai atuar de acordo com as suas atribuições profissionais. E só relembrando um pouquinho as questões de atribuições profissionais. Essas atribuições profissionais, elas não são regidas apenas pelo título, sim, mas sim pela sua grade curricular que você estudou na sua instituição de ensino. Então, vamos pegar o CREA como exemplo, né? A liberação das suas atribuições vai ser em função do que você estudou na sua graduação. Perfeito? Isso é um ponto importante, né, que demanda a gente ter um pouquinho mais de atenção, porque se alguém for trabalhar com perícia, principalmente perícia, né, relacionado com a parte judicial, vai existir aí uma conotação bem interessante que é o embate jurídico. Então, a outra parte, ela pode tentar, né, de alguma forma, derrubar o seu laudo, né, simplesmente com o argumento dizendo que você não tem atribuição profissional para dar um parecer técnico referente àquele assunto. Perfeito? Bom, qual a validade de um laudo? 1 ano? 2 anos? 6 meses? E aí? Né? Essa aqui é um outro ponto importante, né? Existem muitas discussões, né, no mercado, isso tanto do ponto de vista jurídico, empresas certificadoras, né? Sempre tem um questionamento sobre a validade do laudo. Bom, vamos entender o seguinte, tá?
Existe, né, algumas normas que elas determinam a validade em função daquele assunto que a norma está tratando. Né? Um exemplo, vamos pegar a ABNT NBR 5419, né, que trata do assunto sobre para-raios, né, sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Lá é bem claro que ele determina qual o período, né, que deve ser refeito às vistorias. Então está muito claro, de 2 anos, 5 anos, dependendo do nível de proteção. Se eu pegar, por exemplo, a ABNT NBR 5419, né, que é laudo referente a laudos de instalações elétricas, ela não me determina uma data. Não tem essa data. Tá? Qual a validade de uma apreciação de risco? Né? Se eu buscar em qualquer norma regulamentadora, não vou achar essa data, esse limite, esse prazo, essa validade. Tá? Mas existe uma conotação muito prática, né, que a gente deve levar em consideração. O que é um laudo? O que é uma apreciação de risco? O que é uma análise de risco? Tá? Falando de maneira bem simples, nada mais é do que uma fotografia daquele momento. Ou seja, eu fui designado a fazer uma inspeção, uma vistoria, então eu estou analisando e concluindo em função daquilo que eu estou verificando naquele momento. Por que naquele momento? Que pode ser que no decorrer, né, eu terminei minha vistoria, enquanto eu estou lá, por exemplo, fazendo a formatação, o ambiente, o local, pode ter sido modificado. Por isso a importância, né, de um laudo, principalmente nos laudos, né, de um relatório fotográfico. E esse relatório fotográfico constando data e hora. Porque você, como profissional, né, você tem uma responsabilidade técnica em função do seu parecer. Só que a sua responsabilidade técnica no laudo, tá, está limitado naquele ponto que você vistoriou naquele momento. Foi alterado de alguma forma, você não tem mais nenhuma responsabilidade em função disso. Então é muito importante no laudo, na descrição do laudo, na formatação do laudo, eu fazer essa consideração. Né? Se eu não tenho uma data, né, eu posso colocar lá que o laudo tem validade, né? Ou vamos pensar da seguinte maneira, né? A gente pode colocar uma observação ou no início do laudo, ou se não na conclusão, dizendo que qualquer alteração, né, será necessária uma nova vistoria. Então, seu laudo perde a validade. Perfeito? E isso é importante, né? Porque por caracterização, né, para você não ficar assumindo uma responsabilidade que você não tem. Tá? Existe, né, algumas considerações que você pode até assumir o risco, né? Dizer, meu laudo tem validade por 1 ano. Né? Tudo bem, pensando na sua expertise, né, onde você pode chegar à conclusão que, olha, eu sei que em 1 ano as instalações elétricas, por exemplo, mudam de maneira mais significativa. Então, me responsabilizo em função de 1 ano, por 1 ano. Mas, de maneira mais prudente, né, seria realmente você colocar uma informação dizendo exatamente, né, que ele tem validade para aquelas circunstâncias ao qual ele foi vistoriado. Qualquer alteração, não existe mais a sua responsabilidade. Aí você vai argumentar, né, vai recomendar que seja feito uma nova vistoria, certo? Bom, entrando agora em alguns conceitos, né, de já entrando um pouquinho na estruturação, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a fundo da estruturação de um laudo, de um relatório técnico ou de qualquer documento relacionado aí com a parte de segurança do trabalho. Bom, pessoal, vamos lá. Finalidade, né? Finalidade e objetivo. Eu preciso deixar muito claro no meu laudo, no meu documento, né, no meu relatório, qual é a finalidade, qual é o objetivo daquela vistoria, daquela inspeção ou daquela conclusão. Isso tem que ficar muito claro, tá, no meu laudo, porque senão eu vou estar assumindo algumas responsabilidades que eu nem imaginava que estava assumindo. Né? Outro ponto importante é determinar quais são as minhas limitações. Qual é a limitação do meu laudo?
Olha, eu estou inspecionando as instalações elétricas da empresa tal, mas do setor de manutenção. Se eu colocar de maneira genérica, né, laudo das instalações elétricas da empresa X, ou seja, estou subentendendo que eu vistoriei toda a empresa, sendo que na prática eu vistoriei apenas um setor, uma área. Isso tem que ficar muito claro. Deixar limitado também em função é importante até mesmo porque em função de normas, né? Existem várias normas, vários procedimentos, várias legislações. Então tem que deixar muito claro. Olha, eu estou inspecionando as máquinas e equipamentos conforme a NR12. Vou inspecionar as máquinas e equipamentos baseadas na NR10. Estou inspecionando apenas a parte elétrica da máquina. Então, essa limitação ela tem que ficar bem clara para todos, né? E até mesmo para a questão da responsabilidade, né? E sempre está, né, caracterizado em função das, né, das minhas finalidades, do meu objetivo. Então, a minha limitação tem em função do meu objetivo, né, da vistoria, perfeito? Normas técnicas, né? Outro ponto é importante, no meu laudo, né? Na minha composição desse meu laudo, desse meu relatório, eu tenho que lá mencionar quais foram as normas técnicas que eu acabei me baseando para emitir o meu parecer. Normas técnicas, legislações, resoluções e assim por diante, né? Já é uma forma de limitação. Tá? Mas mesmo assim é importante eu descrever até onde vai essa limitação, por quê? Porque vamos imaginar que eu me baseei na 5410, a norma das instalações elétricas, né, de baixa tensão. Mas eu observei tudo, desde a parte de dimensionamento, projeto. Se não, eu tenho que justificar, eu tenho que ponderar isso. Olha, eu estou analisando as instalações elétricas da empresa baseada na NBS 5410. Certo? E vou determinar os itens que eu estou historiando. Né? Então isso tem que ficar claro em qualquer laudo, e claro da seguinte maneira, né? Bem objetivo. Tá? Então as limitações têm que ficar muito, muito específicas, né? E bem de forma, vamos dizer assim, né? Bem clara, né? Onde não gere realmente nenhum tipo de dúvidas, certo? E agora vamos pensar na estruturação do meu documento, né? Seja ele um laudo, seja ele um relatório, seja ele um documento relacionado com a parte de segurança do trabalho, um PPRA, um PCMAT, vamos dizer um LTCAT, né? Independente, tá, do documento, perfeito? Então, olha só, o que é importante, né, o meu documento, o que tem que conter, no mínimo, no meu documento. As identificações, lógico, né? Quem a empresa que foi contratada, quem me acompanhou, quem é o responsável pelo laudo, pelo relatório. Então, vou colocar todas essas identificações, tá, dentro do meu relatório, do meu laudo. Os objetivos, como eu havia mencionado, né, tenho que deixar bem claro, esse laudo essa vistoria é em função para verificar caracterização ou não do adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade. Objetivo de inspecionar as instalações elétricas da empresa referente à norma regulamentadora de número 10. Vou ponderar, né, descrever as metodologias que eu utilizei. Qual foi o método que eu utilizei? Um método qualitativo, um método quantitativo, é um método apenas baseado na revisão bibliográfica, né, nas revisões técnicas e normas técnicas. Eu vou descrever essa metodologia, porque é em função dessa metodologia que eu vou ter que concluir. Limitações do relatório, como já mencionei, e aí eu trabalho desenvolvimento. Aí esse desenvolvimento vai depender do tipo de documento que você está elaborando, né? Mas identificação, objetivo, metodologia, limitações, isso serve como base para qualquer documento relacionado com a parte de segurança do trabalho, certo? Isso é padrão. No meu desenvolvimento, que aí sim eu vou utilizar, né, as especificações, as características, as informações
baseadas no tipo de documento, se é um LTCAT, se é um PPRA, se é um relatório apenas, se é um procedimento, uma análise de um procedimento e assim por diante. E lógico, por fim, vou concluir, vou dar o meu parecer. Se está ou não conforme, por que não? Né? Se existe ou não a necessidade, por exemplo, de uma adequação. Tá? Então, isso é importante a gente estar sempre formatando essa ideia. Isso independente da documentação, tá, pessoal? Independente das documentações. E lógico, dentro desse meu documento, desse meu laudo, desse meu relatório, eu vou estar trabalhando com alguns anexos, vou anexar algumas informações, seja elas croquis, vamos dizer assim, normas, parte da norma que eu historiei, vamos imaginar procedimentos que eu acabei analisando, se eu utilizei algum tipo de equipamento de medição, o certificado de calibração desses equipamentos, e lógico, vou referenciar a literatura, a base literária que eu acabei utilizando para trabalhar essa documentação. Tá? Essa estrutura é uma estrutura básica. Não existe uma formatação específica, não existe uma norma que me determine, olha, o laudo tem que conter isso, 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 o relatório tem que conter dessa forma, obrigatoriamente tem que seguir esses passos. Não, teoricamente não existe isso. Tá? Então, existe um bom senso. Então, a gente precisa estar atento a esse bom senso. E sempre lembrando da questão autoral. Isso é muito importante. A gente desenvolver o próprio documento, a própria formatação desse documento. E aí cada profissional vai utilizar de acordo com a sua expertise, certo? Então é um ponto importante que deve ser levado sempre em consideração. Entrando um pouquinho aí na questão da apresentação. Então eu elaborei o laudo, eu elaborei o relatório, e como é que eu vou apresentar ele? Como que vai ser feita essa apresentação, entrega desse documento, vamos dizer assim. Isso é um ponto que eu, particularmente, desprendo uma atenção muito bem específica, tá? Vamos dizer assim. Porque é importante, a apresentação é o seu trabalho. Então, todo aquele seu tempo que você desprendeu fazendo vistoria em campo, levantando em campo, formatando, estudando, verificando a legislação, se você não colocar tudo isso numa apresentação, uma boa apresentação, o seu trabalho acaba perdendo valor, no mercado principalmente. Então é sempre interessante você se atentar na formatação, na padronização, na questão da escrita, da maneira correta, verificar os erros ortográficos, a parte de referenciar, fazer a referenciação naquelas tabelas, naqueles gráficos que vocês utilizaram de outros autores e assim por diante. Então, essa apresentação, vamos dizer assim, ele é a cereja do bolo. Não adianta você, por mais que seu laudo tecnicamente esteja perfeito, mas se você entrega ele, se você não observa a maneira como você vai estar entregando esse documento para o seu cliente ou para um juiz, alguma coisa, independente do destino, esse documento ele acaba sendo um pouco desvalorizado em função da sua apresentação. Isso faz parte, infelizmente faz parte, e isso é boas práticas, inclusive. Tá? Então, é um ponto que, particularmente, eu observo bastante, e eu acho que vale a pena. Isso agrega valor para o seu trabalho e para você na sua carreira, principalmente. Tá? Bom, falando de laudos, a gente tem um outro ponto, talvez seja o ponto mais importante de todo, que é a ética e a isenção do seu laudo. Seu laudo, seu relatório, seu documento, seu PPRA, seu LTCAT, não interessa. Tá? A ética, lógico, ela é bem-vinda em qualquer área, em qualquer profissão. Não é? Então, eu tenho que estar sempre ciente, eu tenho que ser isento. Então, a contratação, ou seja, eu fui designado a fazer aquela avaliação pensando, ou seja, quem me contratou, quem me designou, ele está esperando algo imparcial, ou pelo menos deveria esperar dessa forma.
Então, eu tenho que analisar tecnicamente. Por isso que é muito importante também, vai mais uma outra dica, né? Sempre que possível, dentro dos relatos, quando eu estou relatando uma não conformidade, sempre determinar lá qual o item da norma que não está conforme. Olha, não está conforme isso em função do item 12.4, não está atendendo o item 12.4 da NBR tal, tal, tal. Especifica, né? Porque se tiver alguma argumentação contrária, né, tá ali o item. É muito mais prático você depois argumentar em função disso. Tá? Então, essa ética, a isenção tem que ser primordial. Tá? Nada de indicar fornecedores, produtos, né? Nem mesmo você, o ideal seria nem mesmo você fazer propaganda do seu próprio serviço, né? Já vi bastante aí documentos, laudos, que na última página o cara referencia os serviços que ele, além daquele serviço, outros serviços que ele presta, né? que ele executa. Né? Então, juridicamente, né, idoneamente, eu acho que isso não é muito interessante. Por quê? Isso pode caracterizar um casamento de informações. Olha, eu estou te informando a não conformidade e estou te dando a solução. Né? Então a gente tem que ser idôneo. Tá? Olha, está não conforme o item tal, 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 tal. Como vai ser realizado, né, essa adequação ou, né, resolvido essa não conformidade, aí fica a cargo da pessoa que vai estar recebendo esse laudo. Você pode recomendar de forma genérica, tá? Mas jamais, né, não caia no erro de indicar algum produto, de indicar algum fornecedor, né, no seu laudo. Tá? Porque descaracteriza a idoneidade do laudo e isso, inclusive, né, no embate jurídico, um bom advogado derruba o seu laudo facilmente, facilmente. Então evitem esses erros que é comum, inclusive, né, principalmente quem está iniciando a carreira. Muitas vezes a gente recebe até algumas recomendações, né, de alguns fabricantes ou alguns fornecedores. Olha, me recomenda lá no seu laudo, né, que você vai ter certa facilidade. Então não caia nesse erro, tá? É desvalorizar o seu laudo. Juridicamente ele perde um peso enorme. Então a ideia realmente é você buscar a isenção total, total, tá? Independente da área que você vai tá atuando. Perfeito? Pessoal, a ideia, na verdade, né, desse vídeo é a gente caracterizar alguns pontos importantes que todos os laudos, documentos relacionados com a parte elétrica, relatórios técnicos, né, devemos observar. Né? Lógico, como já mencionei, não existe uma padronização, né, nem de um laudo, nem de um documento, nem de outro. Tá? O que a gente precisa, na verdade, é ter o bom senso, né? E o bom senso é da capacitação técnica, da clareza, né, do desenvolvimento da sua tese, vamos dizer assim, né, do que você está defendendo, o bom senso na própria apresentação do seu trabalho, né? A gente não vai pecar também muito no excesso, né, colocar um monte de informações desnecessárias, figuras desnecessárias, né, mas também não vamos, né, deixar muita informação de fora ou, né, configurações, vamos dizer assim, que prejudiquem, né, a parte visual do seu documento, né, para ele não perder valor no mercado, vamos dizer dessa forma. Então é sempre interessante você surpreender, né, o seu cliente com informações adicionais. Esse é um outro ponto também muito importante, tá? E além daquilo que ele está esperando. Né? E isso, quando você vai além, significa o quê? Significa a consciência, a conscientização técnica que você tem. Então, por isso, né, é muito importante a leitura, o conhecimento das normas em pormenores, inclusive, porque aí você consegue argumentar tecnicamente. Né? Quando você argumenta tecnicamente, quando você está embasado tecnicamente, dificilmente alguém vai derrubar o seu laudo, né, num embate jurídico. Podem até fazer algumas considerações, né, tentando descaracterizar, mas se você está embasado tecnicamente, não existe essa possibilidade. Por isso a importância de relatar qual normas que vocês estão seguindo. Relatar não, né, descrever essas normas, né, nos relatórios, deixar claro qual é a limitação do seu relatório,
né? Porque isso é importante tanto do ponto de vista de segurança jurídica, né? Tanto para a empresa, para o seu cliente, mas também para você como profissional. Perfeito? Até mais, até o próximo vídeo.